Fala galera, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida falando da palavra de Deus. Continuando a série das parábolas de Jesus. Hoje a parábola é dos dois filhos. Isso, a parábola dos dois filhos tem algo muito profundo para nós aprendermos juntos aqui na nossa vida cristã, conforme vai passando. Então eu quero passar para vocês aqui algo realmente que Deus falou ao meu coração sobre essa parábola. Então ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Mas antes disso eu quero te explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? Existem os judeus e existem ali os grupos dos discípulos de Jesus. Jesus está nesse meio. E o que está acontecendo? Os judeus, eles querem de qualquer forma colocar o Senhor Jesus contra a parede. Só que o Senhor Jesus, ele é sábio demais. E ele faz isso ser invertido. Ele coloca ali os religiosos da época, ali os fariseus e todo aquele grupo que ali está em volta querendo pegar algum erro dele, colocar ele com perguntas e ele responder de maneira errada. E aí ele, em meio a tudo isso, ele vem com essa parábola. Ele vem com esse ensino que cabe tanto. Ele ensina nesse momento tanto para os judeus, aqueles religiosos ali que estavam à sua volta, quanto para os seus discípulos. E aí é nesse cenário que nós nos encontramos. E eu quero ler para vocês aqui Mateus 21, dos versos 28 ao 32. E eu quero que você me acompanhe aí com a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, é nesse cenário, é nesta parábola que nós temos alguns ensinos. Lembrando que o coração aqui das parábolas é passar 3 ensinos ou 3 lições, como vocês quiserem, para a vida cristã nossa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, fazer é melhor do que só dizer. Notamos que existem 2 escolhas. Notamos que o primeiro filho diz não e se arrepende e vai. O que diz sim e não vai, o que nós aprendemos nisso? O que disse não foi uma palavra jogada fora. E ali o que aconteceu? Mas depois ele pensou direito. Ele pensou direitinho e falou: não, calma aí, melhor eu ir. E foi. O segundo, ele disse sim, palavras de espontâneo, só que ele não foi obediente. Aparentemente, pela aparência ali exterior, parecia que ele estava sendo obediente, né? Sim, senhor, tá bom, eu vou. Mas não foi. Então o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, nós aprendemos isso. Que ao invés de nós só falarmos, nós precisamos ser obedientes. Mesmo que depois venha aquele pensamento: não, calma aí, melhor eu ir. Amém? Então, a primeira coisa que aprendemos é: fazer é melhor do que só dizer. Para sermos sempre obedientes, não ficarmos só na falácia. Em segundo lugar, não existe vida com Deus sem o arrependimento. Vou repetir: não existe vida com Deus sem arrependimento. Amados, precisamos entender algo. O segundo filho disse que não, mas foi. E o que foi o motivo? Qual foi a razão? O arrependimento. E o arrependimento, meus queridos, é a chave para uma mudança, para nos transformar, para sermos novas criaturas. E é a chave inicial para o arrependimento. O que significa arrependimento? O arrependimento, ela vem do original grego, que significa metanoia. E o que significa metanoia? Metanoia é um giro de 360 graus. É um giro por inteiro. É uma mudança de direção. Ou seja,
As prostitutas e os publicanos, na qual eles olhavam como maiores pecadores daquela geração, daquela época, eles tiveram essa mudança de direção. Eles entenderam o que era realmente o arrependimento. Só que, porém, aqueles fariseus, os religiosos ali daquela época, eles não estavam entendendo o que seria realmente o arrependimento. Então, esse é o segundo lugar. Essa é uma lição muito preciosa, gente. Que significa, não existe uma vida com Deus sem arrependimento. Precisamos entender isso de fato para a nossa vida cristã. E em terceiro lugar, ouvir só não adianta nada. Ouvir só não adianta. Notamos que o Senhor Jesus ele ensinava tanto para os judeus como também para ali os seus discípulos. E nessa parte, nesse cenário, ele está ali de frente com todos esses. Só que o que acontece? Eles ouviam o Senhor Jesus ensinando. Porém, não adiantava nada. Só ouvir não adianta de nada na sua vida. Então, o que nós notamos? Notamos que os discípulos, realmente aprendendo aquilo que o Senhor Jesus ensinava, eles escutavam e colocavam em prática, se arrependiam dentro dos seus corações, que era o que acontecia também com os pecadores que se prostravam diante do Senhor Jesus e queriam realmente uma mudança de vida, como aconteceu com muitas passagens que nós notamos na Bíblia. E aqui fica uma pergunta para a nossa vida cristã. O que nós, eu e você, temos dado o devido valor e ouvindo ou lendo aquilo que o Senhor Jesus ensina? Eu vou repetir. Nós temos dado valor o suficiente para aquilo que nós lemos e ouvimos o Senhor Jesus ensinando? Pense nisso. Isso aqui é uma pergunta para a nossa reflexão cristã, para a nossa reflexão durante a nossa vida, nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu quero que você guarde essas palavras no seu coração, na tábua do seu coração, para você meditar, para você realmente mudar de vida. Precisamos o quê? O que nós aprendemos aqui no geral? Precisamos obedecer às Escrituras Sagradas, precisamos obedecer a Deus, precisamos nos arrepender todos os dias olhar para nós mesmos e dizer, precisamos do seu Santo Espírito, Pai. Precisamos da sua longanimidade na nossa vida. E em terceiro, nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus dentro dos nossos corações para praticarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida com essa palavra. E essa foi a parábola dos 2 filhos. Vou pedir aqueles favorzões para vocês. Que vocês aí possam curtir o vídeo, possam compartilhar o vídeo, manda para o maior número de pessoas que você conseguir, que você possa acessar o sininho aí para sempre receber as notificações dos meus vídeos e também se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para nós aprendermos juntos aqui sobre a palavra de Deus e, claro, nesse caso, a série As Parábolas de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.